Boa tarde. Queremos dar as boas-vindas a você que se dispôs a participar desse debate sobre se é possível falar de uma religião pública. Estamos muito contentes de estar aqui. Esta é uma promoção do grupo de pesquisa Mitos Logos, vinculado ao programa de pós-graduação de Ciências Sociais. O grupo de pesquisa Mitos Logos surgiu em 2009 e tem desenvolvido, nessa nova fase de sua existência, dois eixos de pesquisa, um nessa questão da religião, a partir do que nós chamamos de parcerias do conhecimento, e outro nos estudos do imaginário. Hoje teremos mais um Diálogos dos Mitos Logos, e a professora Janaína, que faz pós-doutorado conosco, que é da Universidade de Tocantins, vai mediar o encontro desta tarde. Com vocês, professora Janaína. Olá, boa tarde a todos e a todas. Então, é com grande satisfação que eu estou aqui hoje para mediar o debate, o segundo debate do Mitos Logos, da UFRN. Eu sou Janaína Capistrano, professora da Universidade Federal do Tocantins e pós-doutoranda na pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. Então, hoje nós temos como convidados para esse debate, cujo tema é possível falar em religião pública? Nós temos conosco hoje o professor Emerson Giumbelli, da Federal do Rio Grande do Sul. O professor Emerson Giumbelli possui mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui dezenas de artigos publicados, diversos livros, é coeditor da revista Religião e Sociedade, uma das mais importantes revistas, periódicos acadêmicos do Brasil, que tratam do tema da religião, uma grande referência para muitos pesquisadores que se debruçam sobre essa temática. Então, primeiramente, nós teremos a fala do professor Emerson Giumbelli, e depois, no segundo momento, eu vou apresentar o professor Carlos Procópio e chamá-lo para o debate. Então, agora, nesse primeiro momento, com a palavra, o professor Emerson. Muito bem-vindo, professor. Obrigado, Janaína. Obrigado pela sua apresentação. É uma satisfação estar aqui com vocês, mesmo que à distância, né? Vivemos tempos difíceis e adoraria estar aí no Rio Grande do Norte com vocês, mas, enfim, usamos essas tecnologias aí para a gente se conectar, né? Mesmo estando longe. Bom, eu queria, primeiramente, agradecer o convite, né, do Mitos Logos, especialmente ao Orivaldo, ao Nexwell, que conversaram comigo e fizeram o convite, e espero que possa contribuir, né, para os interesses, para a agenda de pesquisa de vocês. Muito legal também estar aqui na companhia do Carlos Procópio. A gente vem se encontrando em eventos, em debates, e a gente espera, né, fazer outra contribuição aqui interessante. Bom, a pergunta, né, que serve de referência para o debate, para mim, enfim, chove no molhado, porque em função da minha trajetória, né, que tem sido pautada exatamente por essa discussão sobre religiões públicas, né, ou sobre religião no espaço público. Mas um primeiro ponto seria exatamente esse. Eu acho interessante, né, a formulação religiões públicas, que está referida, por exemplo, ao trabalho do José Casanova, né, o sociólogo, mas também outras pessoas, né, que vêm adotando essa expressão, né, religiões públicas, como o Joanildo Buriti, né, pesquisador
da Fundação Joaquim Nabuco, ali de Recife. Por quê? Né? Porque, às vezes, falar em religião e espaço público pode, assim, sugerir uma oposição de partida, né? Então, como se isso fossem duas esferas distintas, né? E só, digamos, num segundo momento, né, que você teria a relação entre religião e espaço público. Né, então, realmente, acho que isso é um ponto de partida equivocado, né, uma vez que, digamos, desde o início, as religiões podem já ter dimensões públicas, né? E então a ideia, ou a formulação de religiões públicas, né, ela talvez transmita melhor essa ideia, né, que está na base da discussão. Mas, enfim, a gente está falando de vocabulário, né? O mais importante que o vocabulário são as perspectivas. E, ao falar de religiões públicas, né, tem aí 2 pontos, porque, né, não adianta a gente partir do vocabulário que é correto se a gente achar que só isso resolve o problema, né? Então, quando eu me refiro a religiões públicas, eu coloco 2 problemas, né, que servem exatamente de ponto de partida para a gente fazer nossas pesquisas, nossas discussões. Um primeiro problema é o que a gente pode descrever como dinâmicas de publicidade, né, e aí já estou dialogando com o trabalho do Carlos Procópio, que também vai por aí, no sentido de que as formas, né, de publicidade ou de publicização são variadas e precisam ser escrutinadas, né, precisam ser investigadas. Então, esse é um aspecto, né, que imediatamente se abre com a formulação religiões públicas. Mas eu não vou falar dele aqui na minha apresentação. Vou falar de um segundo aspecto, né, ou de um segundo problema que se abre quando eu falo em religiões públicas, que é exatamente sobre o outro termo, né, da expressão, que é religiões. Ou seja, ao passar por dinâmicas de publicidade, ocorrem transformações, né, nessas religiões. Então, esse que é o ponto principal. Ou seja, que ao se publicizar, né, ao se tornar pública de uma certa maneira, ocorrem transformações na religião, ou seja, a religião de antes não é mais a mesma, né, do que a religião do depois dessa dinâmica de publicidade. Então, me parece que o que está em jogo, né, quando a gente fala em religiões públicas, é uma pesquisa sobre as redefinições do religioso. Não estou falando apenas, né, de coisas empíricas, mas também de empreendimentos assim conceituais, né, que envolvem a definição do que seja religião e da sua relação com outras esferas sociais. Bom, dentro disso, que é então meu ponto de partida, eu queria acentuar, primeiro, a questão da diversidade religiosa, né? Então, o fato de a gente trabalhar com religiões a partir de distintas matrizes, tradições, é interessante, eu diria, é fundamental, né? Porque é exatamente por meio desses contrapontos entre diversas religiões que a gente vai perceber algumas coisas, né, que se a gente ficasse focando só numa, não perceberia, né? Então, isso é fundamental. Porque isso envolve também exatamente diferentes definições de religião. Então, a diferença quando a gente passa, por exemplo, do catolicismo para os evangélicos e daí para as religiões de matriz africana, não é só, né, uma diferença de tradição, pode ser uma diferença na forma de definir o que seja religião. Né? E eu creio que exatamente há essa diferença. Então, nessa chave, a diversidade ela é fundamental para a gente perceber exatamente essas transformações no religioso, né, quando ele se publiciza.
Mas, assim, quando eu falo em diversidade, né, não quero sugerir falsas simetrias, né, porque a maneira de presença no espaço público das diferentes religiões é muito variada, né, e muito desigual. Então, reconhecer essa presença, né, perceber que ela vem de vários lugares, né, do catolicismo, dos evangélicos, dos afro-religiosos, não significa dizer que ela se dá da mesma forma ou que ela ocupa o mesmo espaço. Né? Então, esse é outro ponto importante. Né? Eu vou falar aqui, basicamente, do catolicismo, né, quando eu vou entrar em seguida na parte, digamos assim, dos dados, né, que eu quero trazer para a discussão. Não vou falar, né, de outras religiões, mas acho importante, né, em termos introdutórios, colocar essas questões, porque tudo depende disso, né, dessa visão que percebe a diversidade e que não desconsidera desigualdades, né, na presença dessas religiões no espaço público. Bom, eu vou, então, para falar, né, dessas transformações do religioso por meio de dinâmicas de publicidade, eu vou me referir ao tema do turismo religioso, né, que é algo que eu venho estudando nos últimos anos, não assim diretamente, mas por meio de situações, né, que eu venho acompanhando, que tem a ver exatamente com transformações religiosas, e nisso aparece o turismo religioso. Um primeiro contato aconteceu há alguns anos, quando eu percebi que o Ministério do Turismo, né, do governo federal, lançou um edital, uma chamada pública, né, para projetos visando fortalecer o turismo religioso no Brasil. E isso foi em 2013. Né? Então, houve um processo seletivo, centenas de propostas foram enviadas, a maior parte de prefeituras, né, por todo o Brasil, e o edital previa apenas 5 projetos contemplados, os recursos eram de pequena monta, então era um projeto de cada grande região do país. Né? E é interessante, né, perceber que boa parte das propostas, e todas as que saíram ganhadoras, são de projetos que envolvem ou que têm no seu centro o catolicismo. Isso é importante. Então, quando a gente fala em turismo religioso, né, a conexão que ocorre não é assim com as religiões em geral, ou com todas as religiões, longe disso. Né, é, sobretudo, com o catolicismo. Inclusive, um dos projetos, né, que ganhou é aí do Rio Grande do Norte, que é a Prefeitura de Santa Cruz, né, onde tem lá aquela gigantesca estátua de Santa Rita. Enfim, eu, né, nunca estive lá, muito curioso para conhecer né, esse lugar, mas, né, por aí dá para ter uma ideia assim, do tipo de projeto que foi contemplado, sabendo que, né, na região Nordeste existem, digamos assim, santuários ou lugares que têm até, digamos, mais passado, né, enfim, estão estabelecidos há muito mais tempo. Enfim, a escolha, né, recaiu sobre esse lugar que, pelo menos em termos, né, desse investimento assim monumental, é mais recente. Né? Bom, a questão do turismo religioso, né, eu estou trazendo porque ela envolve uma política de Estado. Né? Vocês estão percebendo aí que eu estou falando de um edital lançado pelo Ministério do Turismo. Então, a gente está falando de religião, mas a gente está falando de Estado também. Outra coisa que o turismo religioso envolve são agentes econômicos. Né? Então, são empresas, são enfim, empreendimentos que oferecem serviços, né, voltados para, né, o que se chama de turismo religioso. Então, eu chamo a atenção para isso, né, porque a gente está falando de um tema, o turismo religioso, que ele vai colocar em relação esses atores de diferentes naturezas.
É assim que a coisa funciona, né? E dentro disso, então, a minha pergunta é: o que acontece com a religião dentro de uma dinâmica como essa? Ou seja, a gente não pode achar que a religião né, de antes do turismo religioso vai ser a mesma né, que vai estar com o turismo religioso. Essa pergunta que eu faço, essa pergunta que eu acho interessante, né, de fazer uma discussão sobre religiões públicas. Para dar algumas indicações, né, de como é que eu busco responder essa pergunta, eu gostaria de fazer referência a um caso, que é o caso de Aparecida do Norte, né, onde existe o santuário de Aparecida, de Nossa Senhora Aparecida, que é chamado de Santuário Nacional, que é, né, bastante conhecido. Tem o trabalho do Adriano Godoy, da Unicamp, né, ele acabou de defender a sua tese de doutorado sobre o santuário, já tinha feito o mestrado a respeito da cidade. Mas, enfim, o que eu vou trazer para vocês é uma notícia sobre uma decisão judicial que aconteceu em 2019. Eu vou, na verdade, aqui ler um trecho de um capítulo, né, que é a minha contribuição para um livro organizado pela René de la Torre e pelo Pablo Seman. René, uma antropóloga mexicana, o Pablo, um antropólogo argentino, e eles organizaram um evento no México, e desse evento saiu o livro, né? Eu tenho uma contribuição, e eu vou, né, enfim, ler uns trechinhos da parte inicial, onde exatamente eu faço referência a esse caso de uma decisão que envolve a cidade de Aparecida do Norte. Eu vou colocar aqui o link, aí depois o Anaxuel, outra pessoa, pode transferir ali para o YouTube, onde vocês podem ter acesso ao livro. Né? O livro pode ser acessado gratuitamente e tem várias contribuições interessantes. Deixo aí o link para vocês fazerem isso. Bom, então, do que eu estou falando, né? Em outubro de 2019, né, tivemos a divulgação da seguinte notícia. Por decisão, isso saiu no G1, o portal G1, né? Por decisão de uma juíza local, foi determinada a retirada de 5 monumentos que fazem referência à história da devoção à Nossa Senhora Aparecida, e foi cancelada a construção de uma estátua gigante da padroeira. O caso envolve uma associação de ateus e o ex-prefeito do município, além do artista que produziu as esculturas. A ATEA, Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, vem se destacando por seu ativismo jurídico, questionando vários casos envolvendo gastos públicos com símbolos religiosos. No caso de Aparecida, a associação denuncia que, eu estou citando, os locais foram construídos com verba pública estadual e os monumentos instalados em espaços públicos cedidos pelo então prefeito. Fim da citação. A juíza aceitou o argumento da ATEA, fazendo uma defesa do princípio da laicidade. Afirma a sua sentença. É uma citação agora. Não se pode permitir a subvenção de uma região específica pelo poder público, tampouco que as verbas públicas sejam utilizadas para a construção de obras religiosas quando existentes outras destinações de suma importância, em evidente má utilização dos recursos públicos. Fim da citação. De acordo com a mesma fonte, né, o portal G1, na defesa contra a denúncia, a gestão municipal, entre aspas, alegou que usou recursos voltados para o turismo e que as peças representam a identidade da cidade. Com base nisso, pergunta né, a prefeitura. Deste modo, o investimento aqui questionado nada mais é que a colaboração de interesse público voltada a valorar o turismo religioso, principal atividade econômica da cidade de Aparecida e de sua população. Fim da citação. O prefeito que fez os gastos, que era de uma administração anterior, também se manifestou, informando que, abre aspas, buscou criar novos roteiros e eixos turísticos que já estão beneficiando o comércio local
e trazendo recursos para os espaços localizados fora da área tradicionalmente frequentada. A estátua, que teve sua construção interrompida, foi concebida para fazer parte de um parque temático, que ocuparia uma área de 130 mil metros quadrados e teria jardins, restaurantes, estrutura de apoio e estacionamento para 2.000 veículos. O parque ficaria no alto de uma colina e a gigantesca imagem de Nossa Senhora, com 50 metros de altura, estaria inserida em um contorno metálico, imitando o mapa do território brasileiro. Pode-se destacar alguns elementos nessa controvérsia, que deve ter continuidade em outras instâncias da justiça brasileira, né? Isso é uma decisão de primeira instância, a prefeitura contestou, né? Recorreu, e eu não tenho notícias, né, de outras instâncias. Então, o que eu comento a partir, né, desse primeiro momento é o seguinte, né? Está em jogo o entendimento do princípio da laicidade, princípio que a prefeitura não contesta. Em seu argumento, o turismo religioso permite conciliar laicidade e religião. Já na posição da ateia e da juíza, a religião é concebida de forma mais estrita, como algo próprio de um segmento da população. Nesse sentido, e aqui passamos a um segundo ponto do meu argumento, a proibição definitiva do financiamento pela prefeitura de obras referentes à religião, como quer a sentença, busca efetivar uma desambiguação. Enquanto a prefeitura pretende usar o turismo para conciliar laicidade e religião, o argumento que a ataca procura usar a laicidade para livrar os espaços públicos da religião. Significativamente, a controvérsia, ao menos por hora, deixa de fora a Igreja Católica, que não se pronuncia nas reportagens disponíveis para consulta. Junto à Igreja Católica é o próprio santuário que está excluído do debate. É preciso notar que se trata de um dos maiores templos católicos do mundo, com capacidade para receber 30 mil pessoas. Além disso, o santuário não é apenas um templo, na verdade 2, pois a Basílica Antiga está conservada. Não é apenas um templo, é um complexo de espaços e serviços, que inclui memoriais, centros de entretenimento e de comércio, além de outros monumentos. Apesar das divergências, as posições expressas na controvérsia sobre os monumentos de Aparecida, financiados por recursos públicos, têm em comum essa característica. Deixam de lado a Igreja Católica e implicitamente desconsideram o Santuário Nacional como espaço público. Bom, então, aqui eu termino a leitura do início do meu texto. Como eu disse, né, está disponível se vocês quiserem continuar a conhecê-lo. Bom, já encaminhando assim para os meus pontos finais, a partir dessas indicações, né, aquele edital do Ministério do Turismo e essa notícia aqui sobre o caso de Aparecida, então eu vou colocar assim duas observações que têm a ver exatamente com, digamos assim, os personagens, né, desse segundo caso, que são, né, alguns monumentos que estavam espalhados pela cidade e esse projeto, né, de um parque temático no alto de um morro lá em Aparecida, e o santuário, né, que na verdade está ali no centro, no coração, né, dessa cidade, e que também, como eu indiquei, né, no texto que eu li, deveria fazer parte, digamos, né, do cenário. Bom, sobre monumentos, né? Então eu tenho pesquisado esse tema, né, dos monumentos religiosos, e tenho percebido, né, que monumentos de grandes escalas têm sido levantados, né, geralmente por prefeituras, né, por administrações municipais em várias cidades no Brasil, ou mesmo até pela iniciativa privada. Então, é interessante essa questão dos monumentos, né, porque eles são assumidos pelo poder público ou pela iniciativa privada, ou seja, não é pela Igreja Católica, mas, né, eles são, enfim, quase sempre monumentos católicos, né, monumentos que são de figuras do catolicismo ou que
se inspiram, né, na tradição católica. Então, né, observando isso, eu busco perguntar, né, como é que se constrói, digamos, a legitimidade dessas ações, que, como eu disse, né, sobretudo quando elas vêm com recursos públicos, né? E aí 2 pontos que eu posso falar, né, é que um deles, esses monumentos muitas vezes são apresentados como mais amplos do que o catolicismo, seja porque a forma de representar um santo, uma figura católica, ela varia, né? Ela não é a mesma daquela que se encontra numa igreja, ou daquela que está ligada diretamente a uma devoção religiosa, ou ela é mais ampla no sentido dos benefícios que ela traria, né? Por exemplo, assim, porque, né, ela vai trazer mais turistas, ou ela vai trazer mais dinheiro para uma cidade, né? Então, todo esse esforço de colocar em termos econômicos, né, os ganhos de um investimento desse tipo. E também no plano do que uma imagem dessa representa. A gente viu aqui a defesa da prefeitura dizendo que né, enfim, a Aparecida é uma espécie de emblema da cidade. Então, que não se trata de uma região específica, mas sim, né, de algo mais amplo, que seria, enfim, a história da cidade, algo que, né, que passa pela tradição, pela cultura, né, todas essas palavras que estão às voltas, né, com esse argumento que dá um sentido mais amplo aos monumentos do que o estritamente religioso. Então, esse é um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, então, mostrando, então, que esses monumentos religiosos, eles são religiosos num sentido diferente, né, do que seria uma imagem de devoção. Esse é o meu ponto principal. E aí há um deslocamento, né, que a gente deveria prestar atenção, como é que ele é feito. E, né, o outro aspecto é em relação aos santuários. E aí a gente pode falar, né, de um processo de santuarização, que envolve a Igreja Católica, né? Nesse caso a gente está falando da instituição religiosa, da Igreja Católica, só que, como a gente sabe, né, uma instituição complexa, que tem as suas várias estruturas sobrepostas, e esse processo de santuarização mostra muito bem isso, né? Então, o processo de santuarização é a produção de santos, né? Alguma coisa que foi facilitada depois do papado de João Paulo II, porque as regras foram revistas, né? Né, e nós vemos muitas tentativas, né, de canonização, de beatificação, há vários processos, né? No momento que eu estou falando aqui, dezenas de processos, né, desse tipo estão sendo tramitados, né, pelo Vaticano ou a partir de alguma das estruturas, né, da Igreja Católica. E a questão é justamente que a santuarização, ela traz consigo necessariamente a produção de santuários, né? Não há, enfim, santo ou santa sem santuário. E então a gente percebe que com a proclamação de novos santos, né, e a gente pode falar da América Latina como um todo, a gente tem a construção, a ereção de novos santuários. Ao mesmo tempo, a gente tem reformas ou expansões de santuários que já existem, né? Então, esses processos, né, que eu incluo na palavra santuarização. Bom, o que está em questão aqui, né? É que, digamos que dentro de uma lógica tradicional, você tem uma devoção e depois o santuário, né? Só que o que acontece em processos recentes é que essa coisa está se invertendo. Ou seja, uma determinada congregação consegue a canonização, né, da sua fundadora, da sua líder, sem que haja uma devoção popular extensa, né, arraigada. Então, primeiro vem a canonização,
e a devoção, né, passa a ser uma questão, né, uma coisa a ser construída, produzida. Então, vários dos santuários recentes, eles nascem com essa marca, ou seja, né, eles têm a missão de produzir os devotos que vão ser atraídos, né, que vão ser chamados, né, para esses lugares. Né, exatamente, se o processo é esse, a maneira com que a religião católica se expõe nessa produção de devotos, uma maneira diferente, né, uma maneira transformada em relação a outras maneiras. E nisso aí ela encontra digamos, uma sintonia, né, com o chamado turismo religioso. Né, esse aspecto que eu queria chamar a atenção, né, como é que nessa sintonia que, sobretudo, os santuários recentes constroem com o turismo religioso, há uma forma distinta, né, da Igreja Católica se apresentar, e que está baseada exatamente nessa ideia do atrativo. Né? Quer dizer, o santuário ele tem que ser um atrativo, e a forma da religião se apresentar é diretamente influenciada, né, por essa ideia de um atrativo, né, que tem uma lógica que é turística. Então, é isso que eu queria trazer com esses breves exemplos, né, evocando algumas situações que eu venho acompanhando. Na verdade, eu estou trabalhando com um caso aqui em Santa Catarina, que é exatamente um desses novos santuários, que é o Santuário de Santa Paulina. Posso falar disso, né, caso haja interesse depois no debate. Mas o meu ponto principal é exatamente sugerir, né, mostrar, apontar que nessas formas de presença da religião no espaço público, a própria religião está se transformando. Então, eu termino, né, enfatizando um outro ponto, que é essa relação com o tema da laicidade. Vocês viram, né, ele aparece nessa discussão lá em Aparecida, aparece de maneira central, né, e acho que realmente, né, o modo como o turismo religioso impacta a definição de laicidade é um ponto bem interessante. Então, voltando ao caso de Aparecida, né, para a prefeitura, o turismo religioso ele consegue conciliar a laicidade e a presença pública do catolicismo, né? Mas para a juíza, né, baseado na denúncia da ATEA, da Associação de Ateus, né, isso não funciona, né? Esse argumento não faz sentido, porque se trata de um segmento específico da população, dos católicos, né? E o poder público não pode privilegiar um setor específico. Então, em nome da laicidade, né, se busca limitar ou até mesmo proibir que o Estado se dedique, né, a esse tipo de projeto, que no caso lá era instalar monumentos, né, que fazem referência à história de Aparecida em praças da cidade, e também se associar com aquele parque temático, né, que envolveria uma escultura de uma escultura de 50 metros de altura, né? Então, termino, né, fazendo essa observação sobre a questão da laicidade, na medida em que processos que envolvem turismo religioso e algumas forças religiosas vão também significar redefinições, né, sobre o modo como a laicidade é pensada e concebida. Então é isso, gente. Eu espero que, né, isso crie questões interessantes. Obrigado pela atenção. E agora, bom, me junto a vocês para escutar o Carlos, muito curioso para o que ele vai trazer para a gente. Muito obrigado, professor Emerson. Sempre trazendo debates muito atuais, fazendo aqui a cachola funcionar, trazendo debates atuais tanto no plano empírico quanto no teórico. Me lembro que eu fiz um mini curso com você em João Pessoa, em 2013, Religião e Espaço Público.
já faz uns bons anos aí, mas foi muito importante para mim, para desenvolvimento da minha tese, para pensar a questão de regime de relações, Estado e religião. Enfim, depois, no momento das perguntas, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas muito interessante, estamos muito agradecidos pela sua presença, e agora vamos para a apresentação do nosso segundo convidado, que é o professor Carlos Procópio, que é pesquisador e professor do Instituto Federal de São Paulo e pesquisador do SEBRAP também. O Carlos possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado e especialização em Ciência da Religião, mais de 2 dezenas de artigos publicados, inclusive temos um artigo do Carlos publicado aqui na UFRN, na revista de pós-graduação em Ciências Sociais, a revista Interlegere. Então, um número de 2016, né? Então, quem tiver interesse, já vai lá na nossa revista e procura o artigo do Carlos, muito interessante. Ele vai falar de religião e política nas eleições de 2010. Então, Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso ML Debates. E antes de passar a palavra para você, eu quero fazer uma pequena ratificação, porque no início da apresentação eu falei que esse era o nosso segundo ML Debates, mas, na verdade, esse é o terceiro. Nós já tivemos um outro ML Debates realizado no eixo de pesquisa do imaginário, e, na verdade, esse é o segundo ML Debates do eixo de pesquisa em religião. Então, só para fazer essa ratificação, e eu passo, então, a palavra para o Carlos. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Janaína. Boa tarde a todas e todas, né? Quero agradecer ao convite, professor Eovaldo, aí da UFRN, né? Um colega já de algum tempo, né? A gente sempre esbarra em algum congresso, um POC, ZABA, SBS, né? Também agradecer o convite do Anax, que é meu parceiro, né, de universidade, meu parceiro aí de pesquisas também, né? Ele que foi através do Anax que eu conheci Foz do Iguaçu e conheci também, né, o objeto que mudou radicalmente a maneira como eu analisava, né, questões dentro do campo religioso, né? Durante muito tempo trabalhei com o tema da religião e política, seja a religião e política na universidade, com os grupos de oração, né, universitários, depois religião e política com eleições de candidatos carismáticos, né, um tema que eu explorei no doutorado e enfrentei durante muitos anos, né, e quando eu conheço Foz do Iguaçu, vou a um seminário, né, um seminário organizado pela UniOeste, se não me engano, né, eles organizaram lá pela Unila um tour religioso para poder ir na mesquita, ir no templo budista e ir numa tal de catedral católica, que se converteu depois no meu primeiro projeto, né, no CNPq, que depois virou o meu projeto de pesquisa no SEBRAP, quando eu decidi fazer um pós-doc com a Paula Monteiro, né, projeto da qual me vinculo aí há mais ou menos 4 anos, e um pouco da ideia da minha fala de hoje também seguir um pouco desses caminhos que eu construí lá no SEBRAP. É um prazer estar também aqui compartilhando, né, esse evento com o Emerson Jumbelli, né, que eu conheço já há muitos anos, foi meu avaliador no mestrado, né, em 2008, salvo engano, né, já faz algum tempo, né, de lá para cá a gente tem se encontrado em muitos congressos e tem servido, né, aí como uma referência muito importante, né, dentro aí da minha construção enquanto pesquisador nesse campo, né, o Emerson talvez seja aí o mais jovem de uma geração antiga e o mais velho de uma geração de novos, né, que se encontra o Anax, né, o Rodrigo Toniol e muitos outros. Então, um prazer estar aqui, né, podendo compartilhar algumas ideias com vocês. Então, o Emerson trouxe, né, uma discussão inicial bem interessante, né, que é justamente
essas duas formas de poder pensar a religião pública ou religiões públicas, né, mais ao nosso gosto antropológico, onde justamente, né, o tema das dinâmicas da publicidade é aquilo que eu venho me dedicando nos últimos anos, né? Então, eu vou depois expor também, apresentar o slide, aí eu vou te falando, tá, Nax, quando é o ponto para poder passar, tá? Por enquanto, você mantém só nessa tela. Então, a ideia da minha fala de hoje é apresentar, né, como é que a construção de edifícios religiosos na cidade, né, e isso é um processo que tem, né, que tem se passado, que se deu por muito tempo, né? Então, essa construção, né, pelo menos quando a gente fala em termos de opulência e monumentalidade, ficou, não é, quase sempre a cargo dos públicos católicos, daquele segmento da sociedade que se tomava como católico, né, e nesse caso, por muitos anos, hegemônico e majoritário, né? Então, durante muito tempo, a construção de edifícios religiosos, né, pelo menos no que tange essas duas expressões, né, monumentais e opulentas, era objeto desse segmento. Essas construções, elas ocuparam hegemonicamente e quase sempre que exclusivamente, né, a paisagem urbana, capelas, mosteiros, igrejas, catedrais e basílicas, e se convertiam, se performavam, na verdade, como dispositivos que deixavam uma mensagem muito clara para a sua audiência, para a audiência que ela desenvolvia, né? Que ela permitia, evidentemente, aí o seu delineamento, que é colocar esses espaços edificados como ponto de referência para a cidade. Então, para além do encontro por causa do compartilhamento de uma fé religiosa, nesse caso, uma fé católica, essas construções, elas se convertiam em um ponto de encontro e tutelavam, não é, e davam legitimidade para atos, para confrontos e para inúmeras outras formas de socialidade urbana. Um bom exemplo disso, não é, e a gente vem pesquisando isso no SEBRAP, né, nos últimos anos, um bom exemplo disso é a Catedral da Sé, em São Paulo, não é? Essa catedral, né, ela traz para a gente justamente uma ideia que tem a ver com uma forma de ocupação do espaço público muito específica, do espaço urbano muito específico. Então, a gente tinha, né, quando a gente olha para a história dessa catedral, a gente tem todo um esforço, né, toda uma insistência para que essa nova edificação católica viesse a ocupar um lugar de destaque na paisagem do centro da cidade. E isso acabou ampliando a audiência desse templo. Então, esse templo ele começou a concentrar tanto aqueles atos de envergadura religiosa, congressos eucarísticos, missas com apelo social e político, atos ecumênicos, mas também concentrava no seu entorno uma série de atos políticos, né, comícios, passeatas, manifestações sociais, etc. Né? Então, por mais que o que se passava na Sé e em muitas outras edificações católicas na cidade, né, e não só em São Paulo, né, em grande parte das cidades brasileiras, então, por mais que aquilo que se passava ali não se circunscrevesse a uma imaginação diocesana da cidade, a territorialidade desenvolvida por essa imaginação diocesana é que vai permitir com que essas edificações se conformassem com um projeto coletivo. Não é? Haja visto que essas construções, esses espaços edificados, começam a ter um uso bastante difuso. Não é? Então, isso é visto, né? Tão logo os alicerces, né, dessas edificações eram fincadas no coração de cidades como São Paulo. Vou pedir para a Anax passar as primeiras imagens. Então, né, esse aqui é a antiga Catedral da Sé, né, que foi construída no final do século XVIII, né, e perdurou ali até o início do século XX, quando foi derrubada. Então, esse espaço, né, é o espaço antigo da Sé, que ocupava o coração da cidade, né, esse espaço, ele vai ser, essa igreja, né, e o seu entorno, ele vai ser demolido para a edificação de um novo templo. Né? Então, pode passar.
Aqui já é a esplanada que é aberta quando você tem a demolição, e no fundo dessa imagem é o espaço onde vai ser construído o novo templo católico, né, com dimensões monumentais. Mais uma. Esse evento mostra bem justamente a posição central que a catedral vai ter, né, na região central de São Paulo. Aqui é o ato inaugural dela nos anos 50. Então, percebo que o traçado dela, que nós todos conhecemos, ainda não estava finalizado, né? Ela demora praticamente aí sete décadas para poder ser finalizada, né? Então, isso é a parte principal, né, da cúpula que está construída, edificada, e aí é o evento inaugural dessa construção, né, e milhares de pessoas, né, puderam prestigiar esse evento, né? Mais uma, Nats. Então, ao longo do tempo, essa catedral não só foi objeto, né, de atividades religiosas, como a gente pode ver na imagem, o recebimento de uma peregrinação mariana, mais uma. Mas também ela acabou, né, ocupando tal centralidade na paisagem urbana que permitiu com que ela fosse, por exemplo, espaço, né, de manifestações religiosas como a greve, né, uma greve nos anos 70, mais uma, Nats. Atos culturais de uma forma geral, ou de celebração de memórias de outras culturas, como a japonesa, por exemplo, também tiveram papel ativo, né, no entorno da Sé. E aqui a missa em homenagem, né, em homenagem ao Herzog, nos anos 70, salvo engano, tá? Que é um ato ecumênico, mas também de cunho político importante, não é, que deu justamente aí para a Sé, né, uma centralidade e uma preponderância, né, para além daquilo que era necessariamente religioso e que ela carregava consigo quando do seu projeto inaugural, né, do seu projeto inicial, né, imaginado lá no final do século XIX, quando começa a sua construção no início do século XX. Pode passar, Nax, aí segura nessa imagem. Então, não é, em relação desculpa, então, eu gostaria de frisar, né, que a proeminência, né, na ocupação do espaço urbano e, consequentemente, o delineamento da esfera pública por parte das edificações católicas foi, por décadas, desenvolvido de forma incólume. Então, quando a gente olha para a Catedral da Sé, a gente tem justamente, né, a ocupação da paisagem urbana bastante efetiva e que faz com que o uso desse espaço e o impacto, não é, na imaginação social se coloque para além daquilo que é religioso. Ao reivindicar uma centralidade para a sua catedral, a Igreja Católica dá a essa catedral, não é, uma preponderância, um protagonismo que vai acabar ultrapassando a própria esfera religiosa na qual ela estava vinculada, permitindo com que ela tivesse outros usos para além do religioso. É lógico, né, que aí é uma outra discussão, isso impacta fortemente na maneira como a própria ideia de catedral vai sendo desenvolvida, e, consequentemente, a própria ideia de religião vai sendo desenvolvida, né? Então, essa presença, né, católica, do ponto de vista arquitetônico, ela se desenvolveu quase que incólume ao longo do tempo, né, e foram poucas as edificações, né, religiosas, né, que, num certo sentido, fugiram desse traçado, e quando ocorriam, traziam uma marca ética, não é, que quase nunca borrava o modelo católico romano que imperava. Então, a gente tem, em São Paulo, né, alguns espaços, sobretudo sinagogas ou igrejas de católicos ortodoxos, que sempre ocuparam o espaço urbano paulistano, não é, mas sempre também ocuparam ali uma presença, vamos dizer, periférica, sem borrar a centralidade católica. O que você tinha ali era uma presença ética muito bem delineada, né, e a reivindicação desse uso quase sempre era circunscrita a esse componente ético que ela trazia consigo, né. Então, o próprio uso também, né, e manutenção desses espaços forasteiros, né, seja uma sinagoga ou uma igreja ortodoxa, ela foi, aos poucos, se convertendo, né, como índice de uma memória distante e só reivindicada, tal como eu disse, em celebrações que se resumiam a evidenciar um legado, né, diluído na diversidade da cidade. Contudo, essa territorialidade católica, ela sofre um abalo, ou sofre seu primeiro abalo, né, fortemente, quando a disputa pela paisagem urbana, pelo menos aquela que é delineada
pela fé religiosa, encontra uma virada arquitetônica que é encabeçada pelos grupos neopentecostais. Então, por muitas décadas, esses neopentecostais se organizaram em pequenas casas de oração ou em espaços alugados na cidade, signo, né, de uma lógica de sazonalidade na ocupação do espaço urbano, conforme apontou, né, vasta literatura sobre o tema, né? Então, a gente tem esse primeiro momento que, aos poucos, vai sendo modificado, na medida em que esses neopentecostais, eles começam também a apostar na monumentalidade dos seus edifícios religiosos e passando, né, nesse sentido, a construir suas próprias catedrais, suas próprias igrejas, né? Que viriam a marcar a cena urbana e também redelineando a esfera pública da cidade. Então, a gente tem com isso uma ruptura com a estrutura paroquial até então hegemônica, colocada pelo catolicismo, né? E que produzia, a um só tempo, tanto um novo tipo de lugar e uma nova forma de agregar pessoas. E a IUD, não é o exemplo mais cabal desse processo. Ela vai edificar as catedrais da fé, envolvendo uma territorialidade muito mais difusa, né, fomentando a circulação de pessoas em benefício de atividades religiosas espetaculares, que sanariam tanto problemas espirituais quanto pessoais. Né? Então, a gente tem com a IUD, né, uma modificação dessa maneira de ocupação do espaço urbano. Né? Ao invés de se converterem como espaços fim ou síntese, não é, como era a Catedral da Sé e outros templos católicos, a gente pode, né, justamente dar a esses espaços católicos sempre, não é, espaços que se conformam como fim ou como síntese de um processo. A Sé é um exemplo cabal disso, né? O que se passava com os templos neopentecostais é de que havia uma reivindicação desses edifícios, não é, como espaços que eram meio, né, espaços de passagem, e conectavam seus públicos em meio à própria condição difusa da experiência urbana. O Templo de Salomão, né, construído também, né, em São Paulo, né, numa região, vamos dizer, região central de São Paulo, pelo menos no centro expandido de São Paulo, o Templo de Salomão ele pode ser visto como uma forma mais acabada desse projeto neopentecostal. Né? Nesse projeto a gente vai ver ali uma reivindicação de um reconhecimento por meio de uma retórica de autenticidade, né? E aí o templo vai acionar vários dispositivos e vão ser capazes de envolver, né, as pessoas que visitam esse espaço, né, em um processo que vai desde a exploração imagética de elementos do judaísmo bíblico até a escuta de falas que misturam o culto neopentecostal com palestras de coaching religioso. Então, Anax, passa para a gente as imagens. Então, esse é o Templo de Salomão, né? Então, de cara, a gente já percebe a monumentalidade, né, do edifício, por conta do volume, por conta do tamanho, né? É um edifício com pé direito aí, com cerca de 40 metros, né? De uma profundidade bastante significativa também, e ele ocupa um lugar de destaque na região ali do Brás, no centro de São Paulo. Mais uma imagem, Anax. Esse aqui é o desenho da Paula Monteiro do Templo de Salomão, né, mostrando justamente a ocupação dele em relação, né, ao espaço na qual ele ocupa, a avenida principal, Souto Garcia, que é enorme, né, e duas ruas menores nas suas paralelas. Então, ele ocupa um espaço significativo para dar a ele uma visibilidade, uma ocupação da paisagem urbana, né, bastante efetiva, né? Pode passar. Então, quando você entra no Templo de Salomão, né, a parte externa, ela traz uma série de atrativos que remontam a um templo antigo e que chamam muita atenção dos visitantes. Aqui é um exemplo do tabernáculo, né, uma imitação do tabernáculo. Então, os visitantes podem fazer uma visita guiada pelo templo e conhecer um pouco da história do judaísmo antigo, né, e vão ser recebidos por pessoas vestidas a caráter e fazem, às vezes, de sacerdote e pastor, né, entre aspas. Mais uma imagem. Esse é o exemplo, é um outro objeto, uma outra construção que a gente vai encontrar no interior do templo, que é uma réplica do cenáculo, né, que é o espaço fundamental na lógica do cristianismo antigo e também é replicado no Templo de Salomão, né, na parte de frente da imagem é o Jardim das Oliveiras, né, então é toda uma tentativa de gerar uma experiência com o passado bíblico, né, e isso é fortemente explorado em todo o entorno do templo. Mais uma imagem. E aí, por fim, né, depois de feita essa visita no entorno, né, os visitantes podem adentrar
não é, para assistir um culto religioso, ou uma atividade de coaching religioso no interior do templo, né, e se acomodar nessas luxuosas cadeiras, onde justamente a experiência com aquela imaginação neopentecostal é bastante forte, bastante efetiva. Pode passar, Nax, aí para você parar na próxima imagem. Bom, então, dando sequência aqui na discussão, né, se fruto de um efeito mimético ou parte de um sinal dos tempos, esse regime de visualidade e audiência também tem sido encontrado em novas construções católicas. Então, a gente tem todo esse esforço neopentecostal de marcar o espaço urbano a partir, né, dessa territorialidade difusa, não é, conectando públicos, não é, a partir de interesses religiosos, não é, que levando esses sujeitos a circularem, não é, de vários pontos da cidade, de várias outras partes do país e do mundo, para poder justamente ter uma experiência efetiva e concreta com esse espaço edificado, não é? Isso, não é, parece que tem gerado uma transformação, né, dentro daquilo que a gente pode chamar de campo religioso, que tem impactado, inclusive, aí as novas construções católicas, né? Então, pode ser um efeito mimético, né, como aponta o Ouro, mas também pode ser um sinal dos tempos, que é justamente uma nova maneira de construir edifícios religiosos e de ocupar o espaço urbano a partir de templos religiosos, né? Então, isso é um efeito que é possível ser visto, né, a partir da presença dessa ocupação espacial neopentecostal, que agora há pouco eu acabei de apresentar. Então, desparoquializado, né, a edificação de novos templos aposta por uma experiência católica mais difusa. Esses novos templos estão sendo construídos, mobilizando novas sensibilidades em direção a espaços que exploram a novidade em termos de devoção. Um exemplo disso é o Santuário Mãe de Deus, né, que foi construído pelo Marcelo Rossi, na região de Santo Amaro, em São Paulo, mas também exemplo disso, uma catedral que eu estudei lá em Foz do Iguaçu, que foi dedicada a Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Então, são dois bons exemplos de poder entender como é que essa dinâmica que é trazida pelo neopentecostalismo, em particular a EUD, no campo aí do catolicismo. Então, enquanto esse santuário, né, do Marcelo Rossi, ele congrega milhares de pessoas semanalmente, atraindo públicos afinados, curiosos, estimulados pela figura do famoso padre paulista, né, o Marcelo Rossi, padre esse que ainda canta, dança, endereça mensagens curtas destinadas aí a tocar o ânimo da sua audiência, a Catedral de Guadalupe, no oeste paranaense, aposta em uma devoção transnacional, não é? Até então alheia à comunidade da região, não é? E com isso ela vai mobilizando públicos voltados a partir, né, da exploração de um culto guadalupano, até então indiferente naquela região, não é? Lógico, um culto adaptado e que pode ser, né, visto, né, nas romarias que são desenvolvidas, nas peregrinações e nas festas, não é? Sem contar também de todo o esforço, né, de trazer para o entorno da catedral todas as formas de sensibilidade católica, tentando dar essa devoção uma certa centralidade. Então, a Semana Santa, Corpus Christi, o Natal, é tudo feito, não é, no entorno dessa catedral. Atividades até então, né, simplesmente espraiadas pelos bairros da cidade. Então, mostra aqui em Anax as imagens. Então, esse é o Santuário Marcelo Rossi, né, o dia da inauguração, né, um templo que cabe aí 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, né, mais ou menos, né, contando as pessoas sentadas e no entorno em pé. Uma imagem do Marcelo Rossi já dentro do santuário, né, numa missa carismática, vamos dizer, uma missa carismática convencional, né, com muita música, pregações curtas e todo um estímulo, né, para justamente, né, transmitir aquela imagem mais festiva, né, aquela imagem, né, de uma religião mais minimalista para esses sujeitos, né. Mais uma imagem, Anax. A próxima é uma atividade muito comum no santuário, que é o Marcelo Rossi, ele coloca a água benta no balde e joga na plateia. Então, todos os finais, né, isso acontece em todas as missas que ele executa no templo, geralmente quintas, sábados e domingos. Esta, mudando, né, já é a Catedral de Guadalupe, lá em Foz do Iguaçu.
Então, logo no começo, a gente já percebe uma ermida dedicada à devoção guadalupana. Pode passar. Uma vista panorâmica da cidade, com destaque para a catedral. É uma igreja que abandona a possibilidade de se construir no centro da cidade. Era um modelo convencional, né? A maioria das grandes catedrais, elas estão no centro da cidade, né? No centro político da cidade, por assim dizer. É o que não acontece com essa catedral. Ela abre mão de espaço do centro da cidade e vai, não é, para o que eles vão entender que aqui é o centro geográfico da cidade, mas não é justamente o centro do espaço urbano. Então, ela tem essa novidade nesse sentido. E ela vai fazer todo um esforço de trazer para essa centralidade geográfica toda uma importância significativa para os atos religiosos que ela vai desenvolver, tentando dar também centralidade, né, em termos de religião, né, para aquilo que se desenvolve na cidade em termos de fé católica. Um exemplo embaixo, que é aí uma celebração de Corpus Christi que é feita, né, anualmente no entorno da catedral. Né, esses atos eram atos espraiados pela cidade, né, se faziam nos bairros, e desde que se constrói essa catedral, que é uma catedral ainda inconclusa, mas que já serve para atividades religiosas de uma forma geral. Tá? Pode subir a Anax, aí você para na imagem próxima. Então, um pouco a ideia, né, é tentar dar um panorama, né, de como é que a gente tem, justamente em termos de ocupação do espaço urbano, uma importância aí significativa para a ocupação da paisagem na cidade, onde, não é, o olhar atento para as audiências que esses templos trazem consigo e impactam, né, na cidade, ajudam a pensar a maneira, justamente, como aquilo que o Emerson chamou no começo da fala dele, que são justamente essas dinâmicas da publicidade, né? O esforço era tentar justamente trazer, né, com esses exemplos da Sé e do Templo Salomão, do Santuário Marcelo Rossi e da Catedral de Guadalupe, maneiras diferenciadas de ocupação desse espaço. Consequentemente, né, a maneira como as próprias audiências elas vão ganhando uma performance singular, né, na medida em que essas catedrais elas vão aí engajando os seus públicos. É lógico que a gente está diante, né, de ocupações diferentes, né, a Sé dentro daquela ocupação, né, do espaço urbano, onde justamente a paisagem ela se desenvolvia a partir daquela a produção da audiência, né, tinha muito mais a ver com aquela ideia de converter a Sé como espaço fim, né, um espaço pela qual a atividade toda da cidade nela se consumava, né, se performava, né, se sintetizava um pouco essa ideia, né, e esse modelo de territorialidade, né, que a gente pode chamar aí de paroquial, ela acaba sendo rompida na medida que a gente tem aí, não é, a emergência dessas catedrais neopentecostais que pensam a ocupação do espaço urbano a partir de uma territorialidade muito mais difusa, não é, onde eu tenho justamente, não é, uma concepção de que aquilo que se pode engajar tem justamente na igreja um meio, mas não um fim. E isso vai se refletir, né, a gente tem acompanhado essa discussão, né, em espaços como o Santuário Marcelo Rossi e também essa Catedral de Guadalupe lá em Foz do Iguaçu. Então, para poder concluir, a gente poder aí dar oportunidade para fazer o debate, eu gostaria de marcar justamente a ideia de que, para a gente poder falar em religiões públicas, e nesse sentido eu reivindico o uso plural do termo, também para não fugir muito de uma linhagem antropológica muito desacostumada com o uso singular das coisas, né? Para poder entender essas religiões públicas, a atenção às arquiteturas religiosas pode apontar para um caminho interessante. Contudo, é preciso ver que os templos, para além da sua conformação como espaço de culto ou congregação, né, tem que estar no horizonte. O espaço, quando a gente fala espaço de uma forma geral, o espaço tem mais a ver com ocupação, né? E não que os templos religiosos não sejam lugar de ocupação, mas nunca foram apenas isso. Templos religiosos se convertem em regimes de visualidade e acabam conformando paisagens. É um pouco o esforço que eu tentei trazer, um pouco o esforço da reflexão que eu tentei trazer para vocês, né? Que podem ser, ao mesmo tempo, vistas e experimentadas. E é como paisagens que a gente pode entender
às audiências e o alcance dessa audiência. Performando como ato comunicativo, as edificações religiosas, elas acabam articulando interesses vários e colocam em movimento formas de dizer e fazer o belo, o sagrado, o poder, etc. Mas também, né, vem emergir formas de representação que acabam escapando aos seus traços arquitetônicos, o que acaba revelando padrões distintos no modo de estruturar o território, a civis e a imaginação da cidade. Né? Então, essas são as linhas gerais aí da minha reflexão, né? Espero poder ter contribuído aí com a proposta do evento, e a gente pode aí, né, aguardar novos estímulos com as perguntas aí dos participantes desse seminário. Muito obrigado, professor Carlos. Muito instigante a sua fala, e foi muito bom ver um pouco do resultado da sua pesquisa sobre a Catedral de Guadalupe. A última vez que nós nos vimos no congresso em Foz do Iguaçu, você estava iniciando essa pesquisa, e então é muito legal assim ver o trabalho já concretizado, né, em um bom termo assim, reflexivo já, né, que nos traz muitas questões também. Então, por falar em questão, nós vamos agora abrir para as perguntas. Então, eu peço para aqueles que tiverem questões para enviar pelo chat, que eu vou passar aqui para os nossos palestrantes. E enquanto não chegam as questões, eu gostaria de iniciar com uma questão para o Emerson e uma para o Carlos. Emerson, os dois trazem experiências de edificações, né? De materialização do religioso, né? De materialização desse espaço público. Então, não é só uma questão de debate no espaço público ou de relações mais subjetivas, né? Então, bem interessante essa dimensão. O Emerson vem trazendo essa materialização a partir de uma política pública de turismo, né? E alguns textos, outros pesquisadores vêm levantando um pouco essa questão de como as políticas públicas, né, principalmente durante os governos do PT, né, políticas voltadas para ações afirmativas, ou também aquelas voltadas para povos de terreiro, ou mesmo essas, né, para políticas de turismo, enfim, uma série de projetos, editais que tiveram essa abertura para o religioso, e algumas pesquisas vêm apontando como isso acabou influenciando a presença pública de diversas religiões, né, no espaço público, ou acabou influenciando a conformação dessa, ou visibilização dessa religião pública, né, para a gente não separar aí. Então, eu pergunto para o Emerson, considerando esses aportes, né, ou incidência, né, das políticas dos últimos governos, né, ou de todos os governos do PT, e também considerando a virada, né, que os últimos, virada conservadora que os últimos governos realizam, o que mudou, né, nesse regime de relações entre Estado e religião no Brasil, que você lá atrás, né, no livro O Fim da Religião, né, vai dizer que essa relação é marcada por uma certa autonomia e tentativas de regulação indireta, né, então eu gostaria de saber o que muda nesse quadro, ou se não muda, né. E depois eu gostaria de comentar também que na dinâmica, né, que foi apresentada aqui, principalmente no caso, né, do monumento religioso, que foi questionado, inclusive, juridicamente, aí, e também a prefeitura acabou se pronunciando, afirmando aquele
espaço religioso, né, aquele monumento, como uma dimensão da identidade da cidade, né? Então, parece que modificando um pouco a aura religiosa do monumento e talvez laicizando um pouco, né, esse movimento, monumento tornando, né, uma expressão da identidade, parece que as pessoas passam a viver isso. Tem alguns monumentos, por exemplo, como o Cristo Redentor, você já até trabalhou sobre esse caso também, né, parece ser um caso emblemático em que o deslocamento do conceito, né, da noção de religioso é tão grande que parece que, mesmo visitando o Cristo Redentor, parece que a gente não está visitando uma obra de conotação religiosa, parece até que perdeu essa conotação e virou realmente algo, uma construção laica, né? Mas, então, aí eu pego, por exemplo, um caso que aconteceu na cidade de Natal, uma das praias mais famosas daqui, a Praia do Meio, tem um monumento para Iemanjá, né, que é uma estátua de Iemanjá muito grande, em que ela está bem característica, né, com as mãos, assim, recebendo, né, com as mãos estendidas. E esse monumento, ele, consecutivamente, durante muitos anos, ele foi vilipendiado, ele foi quebrado, né, por pessoas ali, enfim, talvez uma manifestação de intolerância religiosa, e sempre as mãos de Iemanjá eram quebradas, né? E sempre a prefeitura ia lá e consertava, e tinha uma ação, saía no jornal, alguma coisa, né? E voltava a acontecer novamente aquela destruição. E o ano passado, houve uma grande movimentação da prefeitura, teve um edital para um artista reconstruir a imagem, né, a estátua, e depois a prefeitura fez um evento de lançamento no dia de Iemanjá, convidou todos os povos de terreiros da capital e da região e tal, e foi uma grande inauguração, com cobertura, né, da mídia e tal. E, enfim, todo um esforço, né, para trazer aquele monumento, talvez para esse espaço da identidade da cidade, né? Entretanto, 2 meses depois, a estátua foi quebrada novamente, né? Então, eu me questiono assim, em relação aos monumentos das religiões de matriz afro-indo-brasileira, né, é mais difícil, né, esse deslocamento do religioso, vai ser sempre encarado como um monumento dos macumbeiros, dos feiticeiros, enfim, toda, né, aquela série de estigmas. Então, se você pensou nessa diferença, na verdade, são duas questões aí. E aí, partindo para a questão para o Carlos, você trabalhou, Carlos, com a ideia de fronteira, né? Então, eu queria saber um pouco mais, assim, como é que você explorou essa ideia, se foi baseada, pautada numa definição de Estado Nacional, uma definição de fronteira, talvez aí em termos decoloniais, enquanto, né, um espaço ali que não se integrou totalmente à matriz da colonialidade. Que dimensão, né, de fronteira que você trabalhou, principalmente nessa questão do espaço da Catedral de Guadalupe? E se quando você pensa no religioso, né, na construção, no aparato arquitetônico religioso, perfilando, né, parametrizando o espaço público, como a Catedral da Sé, se isso tem a ver com um certo patrimonialismo ou com alguma tradição aí mais
referente à colonialidade, né, do poder, e se essas transformações que estão ocorrendo agora, né, por mimetismo ou por sinal dos tempos, como você bem frisou, né, nos aparatos arquitetônicos católicos, se expressa uma racionalização desse patrimonialismo. É isso. Espero ter conseguido aqui expressar bem as minhas dúvidas e qualquer coisa, estou aqui para esclarecer. Vou passar a palavra primeiro para o professor Emerson, para a gente seguir a ordem, e depois para o Carlos, ok? Obrigado, Janaína. Eu perdi uma parte da sua pergunta sobre quando você estava comentando o Cristo Redentor, porque deu um probleminha aqui na minha conexão, né? Mas eu acho que, enfim, acho que depois eu consegui retomar. Caso eu não, a minha resposta não inclua, você, por favor, me aponte. E também, bom, obrigado por fazer um pouco esse diálogo aí com outros resultados, né, das minhas pesquisas, desde lá o doutorado, né, que você citou aí. Realmente tem uma linha, né, que é mantida ao longo desses anos, com questões de fundo, né, embora eu tenha me dedicado a situações de pesquisa assim muito diferentes, né. Exatamente, a questão das materialidades, né, dessa abordagem material, tem a ver com os últimos passos, assim, né. Bom, você perguntou sobre as relações entre Estado e religiões no Brasil, né, que dá para falar sobre isso, né. Enfim, é um assunto complexo, né, e acho que eu vou falar de 2 pontos, né. Quando a gente fala assim, né, digamos, das políticas do Estado em relação a isso, eu acho que é importante a gente se dar conta que são coisas muito fragmentadas, né. Então, se você for assim perguntar, qual é a política do Estado brasileiro para a religião? É difícil você ter uma resposta, digamos assim, global, sistemática, né, para isso. Né, na verdade, você tem que ir descobrindo, né, as dinâmicas, os dispositivos, né, por onde o Estado acaba se conectando, né, com dinâmicas que têm a ver com grupos religiosos, né, A, B ou C, D, e, né, então é muito mais assim, digamos assim, reconstruindo, né, um cenário do que, tipo, eu vou chegar num lugar e vou ver tudo, né, não existe, né, esse lugar assim, pelo menos, né, no caso do Brasil, né, que eu não diria que é excepcional, ao contrário, eu acho que o mais comum é isso mesmo, né, e aí a exceção são alguns países, né, que têm coisas mais centralizadas, coisas mais sistemáticas, né, mas eu diria que isso é mais exceção mesmo. Então, né, muitas vezes a gente vai descobrindo a forma como o Estado se envolve, seja para, né, seja para impulsionar, seja para seja para prejudicar, ou seja, né, em outra direção, não necessariamente nesse binarismo aí, né, enfim, das várias formas possíveis, a gente vai descobrir assim, por meio dos grupos, né, dos grupos religiosos, ou seja, entendendo como é que se relacionam com burocracias, entendendo como eles, por exemplo, esse tema que a gente está discutindo aqui, né, como é que eles constroem os seus templos, por aí que a gente vai descobrindo, né, os meandros aí, os caminhos, né, que levam a âmbitos e agências estatais, né. Então, em geral, né, o cenário é muito isso, é um pouco da gente descobrir o que mobiliza as relações de políticas públicas, né, e aí também são várias, né, e essas coisas não estão integradas, com a diversidade religiosa, né, que também
tem lógicas variadas, né? Então, um pouco o que a gente faz, né, com as nossas pesquisas é, de certa maneira, reconstruir e ficar ligando os fios, né? Se tem digamos, um vetor que vai por aqui, outro vetor que vai por ali, qual é a resultante disso, né? E daí a gente faz esse exercício, né? Mas, na prática, eu acho que as coisas são bem, digamos, fragmentadas, disparatadas, né? Bom, teve um movimento, né, recente que tentou, de uma certa maneira, ir numa outra direção, que não à toa, né, chamado de Lei Geral das Religiões. Isso é muito significativo, não tanto assim do resultado, porque, primeiro, isso ficou só num projeto de lei, né? A coisa foi aprovada na Câmara Federal e depois parou no Senado, né? Então, é alguma coisa que não se efetivou, né? E também porque, mesmo se isso fosse efetivo, isso não significa que haveria realmente um regime geral, né, para as religiões. É alguma coisa que a gente teria que desconfiar, né? Um pouco assim, como é que essa lei realmente funcionaria, né? Mas ela é significativa por quê? Porque ela foi proposta por parlamentares evangélicos, né? Então, isso diz muito sobre o papel dos evangélicos no sentido de assumir um protagonismo, né, dentro dessas formas que vão definindo o que é o religioso. E aí, dialogando com o que o Carlos está mostrando, né, em outro plano, né, por meio assim olhando para as cidades, né, se a gente olha para a política, a gente vai ter a mesma conclusão, né? Enfim, a Igreja Católica, o catolicismo, por muito tempo, né, deu as cartas, mas, assim, né, dos anos 2000 para cá, de maneira mais evidente, né, a gente tem o protagonismo evangélico, né, inclusive dentro dos espaços legislativos. E a Lei Geral das Religiões, ela surgiu como uma reação ao acordo, né, entre o Estado brasileiro e o Vaticano, que foi uma coisa construída por debaixo dos panos, né, entre o governo federal, na época do PT, e o Vaticano, né? E quando isso precisou ser ratificado pelo Congresso Nacional, houve uma resistência e os evangélicos falaram, não, olha, isso só vai passar se passar uma outra lei, né, que serviria para todos, não só para a Igreja Católica. E aí gerou essa chamada, né, Lei Geral das Religiões, que, como eu disse, continua um projeto. Enfim, eu acho que assim foi um movimento, né, que é no sentido assim de mostrar, digamos, o poder que os evangélicos, né, que um segmento, né, dos evangélicos teria para, né, definir a principal lei sobre religião no país, né, que eu queria fazer a normatizar as relações entre Estado e religiões, né? Então, eu acho que o movimento é significativo tanto da força dos evangélicos, mas pelo fato de ele não ter se revisado, né, também é significativo que continua valendo isso que eu descrevi antes, né, essa fragmentação, né, que a gente tem que produzir quadros gerais, juntando, né, ligando os pontos, né, porque não vai ter um lugar onde esse geral existe por si só, quando se trata de pensar a relação entre Estado e religiões no Brasil. Bom, outro ponto né, tem a ver com os monumentos e esse contraponto entre os monumentos que tem a ver com a religiosidade afro-brasileira, de matriz africana, e algo como o Cristo Redentor, né, ou outras representações católicas, né. Isso deixa muito evidente, né, aí a diferença digamos, de lugar, né, o Carlos falou de regime de visibilidade, quando a gente coloca lado a lado, né, o catolicismo, as referências católicas e as referências afro-religiosas. Não que essas referências afro-religiosas não tenham conquistado algum espaço, né, nos últimos anos,
até por conta de algumas políticas, né? Então, enfim, claro que modificações estão acontecendo, né? Mas elas, assim, em parte, né, elas acabam revelando essa assimetria entre o espaço de legitimidade, né, dessas imagens afro-religiosas e, né, o imaginário cristão, sobretudo católico, né? Então há essa assimetria mesmo, né? E isso se estabelece de várias formas e se revela por meio de ataques, né? Que geralmente não atingem, né? As imagens cristãs, né? Então, né, eu acho que são dinâmicas distintas. Não quer dizer que, por exemplo, as imagens afro elas fiquem apenas na esfera religiosa. Eu acho que elas têm um outro sentido, né? Talvez o campo da música, né, deixe isso bem evidente. Como é que dentro da música popular brasileira, né, a gente tem uma circulação forte de referências que tem a ver com as religiões afro-brasileiras, né? E, digamos, até de maneira mais legitimada, né, do que referências cristãs, se elas forem muito fechadas, muito explícitas, né? Então, né, nesse sentido, estaria se reconhecendo essas referências para além do religioso. Mas, enfim, essa dinâmica não significa que essas imagens não sejam vulneráveis, né, quando elas se expõem por meio de estátuas, né, por meio de materializações, né, de outra espécie, como são os monumentos, né. Então, são sempre situações muito delicadas, né. E aí eu acho que nós, como intelectuais, temos que nos juntar, né, a outros setores da sociedade para pensar exatamente em formas, né, que garantam, que tornem mais que aumente as possibilidades, né, dessas imagens serem reconhecidas como imagens legítimas, que elas possam dividir, né, os espaços com outras, né, porque, enfim, pelo que você trouxe, né, a gente percebe muito bem que há uma diferença, né, uma assimetria ainda considerável quando a gente pensa, por um lado, né, o cristianismo, sobretudo o católico, e as religiões de referência africana. Né? Bom, eu não quero me delongar, não quero falar demais, então vou passar a bola para o Carlos. Bom, obrigado. Então, rapidamente também, né, já tem outras perguntas dos colegas, né? Primeiro, em relação à questão que você trouxe sobre a ideia de fronteira, a ideia de fronteira, ela aparece, né, no contexto de Foz do Iguaçu como uma reivindicação, né, da própria Catedral de Guadalupe, né, no sentido de conseguir dar capilaridade transnacional para o projeto. É um projeto que é alheio, né, não a construção, né, mas a devoção que se vincula à construção, ela é alheia à comunidade da Tríplice Fronteira, né, você não tem um culto guadalupano difundido nessa região, quizá você vai encontrar cultos guadalupanos com muita envergadura fora do México e do Peru, né, onde você consegue ter ali presenças mais efetivas, no México, sem dúvida, né, mas também no Peru você vai achar várias devoções bem curiosas, né, totalmente modificadas do culto guadalupano, mas que existem, né, então você tem todo um esforço ali em Foz do Iguaçu de criar um culto que faça a agregação da ideia de fronteira, na verdade de relação interfronteiriça. É essa ideia que aparece no projeto, né, de construção da catedral, e é isso que essa audiência que ela tenta vislumbrar. Não é? Ela é construída para ser uma catedral da Tríplice Fronteira, não é? E justamente vem para colocar aquilo que a gente chamou, né, no texto sobre o Guadalupe, né, que vai ser publicado, é justamente a questão de que, né, a catedral ela tem aí veias abertas, né, que permitem justamente dialogar com dispositivos que são orgânicos da própria materialidade religiosa que ela constrói, mas também com toda a dinâmica social e política que está no entorno dela, que ela tenta capitanear,
com todo o ônus e bônus que isso traz. Há todo um esforço, né, de poder sobrepor o culto guadalupano a outros cultos, não é? Isso, eventualmente, faz com que eles tenham que partir do zero para gerar uma construção. Né, construir uma devoção que o Emerson também apontou lá no caso da Madre Paulina, né? E a gente vai achar outros exemplos como esse, de construção de novas devoções, que estão muito vinculados a esse processo de secularização que ele disse, né? E é bastante curioso. Né, é o caminho que aí a igreja parece estar apostando, ou tem apostado, né? Para justamente tentar marcar esse novo traço, esse novo rosto da Igreja Católica, não é? Que é, vamos dizer, popular no certo sentido, mas também é midiático, é turístico, é tudo isso que ela tem trazido. É esse movimento de religião católica, pelo menos, que a gente tem aí acompanhado. Não é? Sobre a ideia de patrimônio, a Catedral da Sé foi reivindicada, ela foi reivindicada como patrimônio da cidade, né? Processo instaurado aí a partir dos anos 2000, mas um processo ainda em curso, não é? Se imagina que, não é, eventualmente, os demais templos religiosos se coloquem na condição de patrimônio ao longo do tempo, mas isso não está no discurso das construções, né? O Templo Salomão é um patrimônio da Universal, né, indubitavelmente, mas não se reivindica como patrimônio, né, urbano nesse sentido, né, como é, por exemplo, a catedral, a Igreja Católica que está na frente do Templo Salomão, é um patrimônio histórico da cidade, né, e que é colocado enquanto tal, mas ele não tem esse traço, como a Catedral de Guadalupe não tem esse recurso, né, a questão do patrimônio, né, como o Santuário Marcelo Rossi também não, eles são muito mais preocupados em tentar justamente pensar, não é, um praiamento na paisagem urbana, onde o mais importante aí é a viabilização da audiência, a partir daquilo que eles colocam à disposição como aquilo que tem que ser experimentado, seja a experiência de autenticidade, não é, bíblica, judaico-bíblica que o Templo de Salomão traz consigo, a experiência com o padre Marcelo Rossi lá no santuário, ou a experiência com o culto guadalupano na Tríplice Fronteira. É justamente isso que a gente vê como sendo o mais curioso. O que foi a cena no passado? Lógico que uma outra roupagem, né? Muito mais centralizada, né? Muito mais como se ela funcionasse como um imã onde tudo tem que passar por ela para ter legitimidade, né? Como se ela fosse espaço de concentração e de legitimação máxima dos processos que ela acaba atraindo para o seu entorno, né? O que parece que a gente não encontra nas demais edificações, mas é uma coisa que a gente está aí avaliando, né? Eu nem falei, na verdade, esse esforço todo aí da pesquisa do SEBRAP vai virar um livro, né? Paulo e eu estamos trabalhando aí nessa confecção desse material, né? Mesmo aí em meio à pandemia, em meio às burocracias, ela menos agora, né? Mas mais burocracias acadêmicas que a gente tem que dar conta, né? Então a gente espera aí que até o final do ano a gente tenha o livro aí, os seus 7 capítulos publicados. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pelas suas considerações. Pelo avançar da hora, nós já estamos chegando ao final do nosso ML Debates. Então, eu gostaria de convidar o professor Orivaldo para fazer o encerramento. Orivaldo, a palavra é sua. Queridos Emerson, Carlos, não temos assim como expressar a nossa gratidão. Essa exposição tem um peso enorme para as nossas reflexões, para os pesquisadores envolvidos, a nossa rede de contatos, e o evento fica aqui gravado e vai ser consultado e usado bastante. Esse é o segundo diálogo Mitos Logos que fazemos, né, no eixo dos estudos da religião. E o primeiro foi com o professor Joanildo Buriti, o professor Marcelo Trindade, o Natividade. E foi bastante interessante, já está gerando alguns produtos, uma entrevista. Foi também a aula inaugural, coincidiu por ser também a aula inaugural do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, da UFRN, e agora com vocês dois, eu acredito que a gente pode dizer com certeza
que a gente está mantendo um nível elevadíssimo nas nossas discussões dos estudos da religião. Mas também o nosso grupo de pesquisa, Mitos Logos, envolve um eixo de estudo do imaginário, e nós já tivemos um Mitos Logos debate sobre o imaginário, que aconteceu com a professora Luzia Batista de Oliveira Silva, no dia 8 de abril, e que também está à disposição, e foi uma discussão magnífica, com uma participação enorme, né, de pessoas, e vamos ter um próximo, o próximo Mitos Logos Debate, fica aí para vocês que estão participando, anotarem na sua agenda, será no eixo do imaginário, e será com a professora Luciana Mesquita, e o tema vai ser o cultivo da imaginação poética no pensamento de James Hillman. Vai ser no dia 10 de junho, às 10 da manhã, todo mundo está convidado, nós vamos fazer bastante divulgação, mas desde já ficam aí marcados. Eu quero agradecer a equipe que organizou, o professor Anaxuel, o professor Clécio, Janaína, muito obrigado pela condução brilhante do evento, e mais uma vez, Emerson, Carlos, que bom tê-los aqui conosco, assim mesmo à distância, rever a face de vocês para a gente é um fortalecimento, um ânimo na nossa caminhada, e esperamos que seja apenas um primeiro contato de outros que venhamos ter, de trabalhos conjuntos, de eventos, publicações. Isso vai, já, como eu disse no começo, já esperamos que daqui possa surgir pelo menos 2 entrevistas para publicação, e aí nós vamos avançar mais ainda na divulgação desse tema. Pois é isso, muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado mais uma vez a todos que conduziram, e uma boa semana para todos vocês. Um abração.